Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato Brasileiro rolando, galera, e a gente tem partidas incríveis aqui. Por enquanto, do começo aqui do torneio, quarta rodada, temos Grande Mestre André Diamante pegando um jogador aí já da faixa dos 2.200, tá? Daqui a pouco os grandes aqui vão começar a se encontrar. Fier também vai jogar contra um 2.200 e também teremos aqui o Darcy Lima jogando contra os 2.150. Três partidas muito bacanas aqui do nosso Campeonato Brasileiro. E lembrando que você que quer melhorar no xadrez também, já baixou o aplicativo XB Pro? Tá esperando o quê? Baixa então para você poder treinar. Você tem ali dezenas, centenas, milhares de aulas com feedback lance a lance, não é apenas fazer puzzles, tem a parte de puzzles também, mas você tem ali um coach virtual, tá bom? Na verdade são os livros dos grandes mestres colocados ali em aulas interativas para você. Vale a pena para você que quer melhorar no xadrez de 0 a mestre, tá bom? Baixe hoje mesmo o XB Pro. Vamos dar uma olhada então aqui, o grande mestre André Diamante abre aqui a partida com C4, abertura inglesa. Temos aqui uma das principais respostas à inglesa com E5. Seguimos com G3, o cavalo vem para F6 e rapidamente o bispo aqui lutando pelas casas claras junto com o peão. C6 foi jogado, D4 abre a posição, uma vez que não é mais possível o cavalo vir para C6, uma vez que o peão está aqui, D4 se torna um lance interessante porque você pode tomar de dama sem ser atacado aqui pelo cavalo. D5 foi jogado diretamente e aqui o cavalo vem para C3, segue o desenvolvimento. Bispo em E6 faz a proteção, temos trocas e aqui cavalo em F3 segue preparando para colocar o rei em segurança. Cavalo C6, agora sim a dama está atacada e a dama fica aqui em A4. Dama D7 foi jogado, tira o cavalo da cravada e aqui o diamante simplesmente coloca o rei em segurança. H6 foi jogado, impedindo o lance bispo G5, talvez esse bispo não queira vir para a casa de E7, talvez esse bispo queira lutar aqui e vir para a casa de D6. O diamante segue com o lance torre D1 com uma ideia muito bacana, um lance perigoso, perigoso demais. Torre D8 foi jogado e aqui o diamante manda a pancada, meus amigos. E4 foi jogado. E aqui o Henrique cai num erro de cálculo aqui, meus amigos. O que pode acontecer realmente mesmo no nível do Henrique, que 2.200 de rating feed é muita coisa, né? Mas aqui ele comete esse erro grave. E você saberia castigar esse erro? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar a maneira de castigar esse erro, vale a pena. Não é fácil, não é simples. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do diamante. Que é isso, meus amigos? Como assim? Cavalo por peão? Não estou entendendo. Porque aqui tem 3 peças e apenas 2 defesas. A partida segue com o cavalo por D4 e agora a torre por D4. Não entendi, Rafa. O diamante vai perder peça aqui e simplesmente dama por torre agora. E o que acontece? As pretas vão ganhar material. O problema de dama por torre é dama por rei, né? Ou seja, é um lance legal, não pode jogar dama por torre. Muito legal esse tema tático aqui do diamante. Você fala, ok, mas dama toma e daí? O que acontece então, né? Aí a gente tem esse lance intermediário. Bela sequência aqui do diamante, castigando aí o peão, o avanço do peão. E indo agora sim para um final com um peão a mais, né? Agora vamos ver a mão com açúcar nas mãos de um grande mestre como o diamante, esse final. Vamos ver aqui a técnica então do diamante. Ele leva o bispo para D2, um lance nada ambicioso por enquanto, coloca a torre na mesma coluna do rei, né? Coloca já um ataque bastante incômodo, o bispo volta e aqui bispo em H3, tirando proveito da cravada. Rei C8, mas não tem jeito, aqui temos trocas, eliminando o par de bispos e aqui o cavalo já ameaça um duplo bastante perigoso. Por isso a partida seguiu com bispo C5, controlando os saltos do cavalo e aqui cavalo C3 foi jogado pelo diamante, simplesmente manobrando o cavalo, voltando aqui para proteger. Cavalo em F6 e aqui o que jogar nessa posição? Rei F1, meus amigos. Aqui muita gente pensaria em jogar F3, mas também a gente não pode sacrificar o rei também. Por isso rei F1 foi jogado. E aqui G5. Rafa, não entendi, não é só tomar o peão? Tem 2 ataques aqui, só tem uma defesa? Mais ou menos, meus amigos, porque aqui o grande problema, por isso esse desvio do bispo foi genial, né? Você fala, por que o diamante jogou o cavalo B5, fez o bispo vai e voltou o cavalo, né? E deixou o bispo aqui em C5, foi muito legal essa manobra do diamante. E aqui as brancas estariam completamente ganhas, não tem o que fazer contra B4, né? Suportado aqui pelo bispo, não dá para tomar de torre. Por isso, meus amigos, a partida seguiu com G5 e agora sim, o lance F3 foi jogado. Primeiro rei F1, depois F3, que elegância, hein?
É muito difícil jogar contra a GM, galera. É muito difícil. Esses detalhes, né? É nesses detalhes que quando você vai ver, você tá perdido. G4 foi jogado, tentando quebrar a estrutura, mas agora cavalo D5 atacando o cavalo que tá desprotegido. Cavalo D7 mantém o cavalo no jogo. Notem que cavalo toma, aqui torre toma, não dá tempo de tomar em F3, não dá tempo de tomar o peão central, porque o bispo tá caindo. E você tá jogando rei E2 na sequência, por exemplo, quando o bispo voltar e a posição tá segura, não muito diferente do que aconteceu na partida. Cavalo D7 foi jogado o bispo F2. E aqui então o diamante não protege o peão de F3, mas ataca o bispo. E aqui nós temos então bispo por F2. Ô Rafa, não dava para tomar aqui o peão, não era melhor? Mais uma vez, galera, esse é o problema da posição, né? Torre C1, sempre esse tema, como foi forte realmente deixar o bispo aqui em C5, né? Aí então seguimos com o bispo toma, rei toma e agora sim o diamante conseguiu proteger os seus peões. Seguimos com cheque, o rei avança, cheque, o rei volta. E aqui F5, o peão tá cravado, atacado 2 vezes, só tem uma defesa, o rei. Diamante traz mais uma defesa, temos trocas no centro e seguimos com o lance cavalo em E5. Rei E2 foi jogado, saindo dos cheques de cavalo, que lance bacana, né? O cavalo não pode mais sair dando cheque e agora é ele que está cravado. Rei D8 protege a torre e aqui cavalo vem para F6. Torre atacada, dá um passo para frente. B3 controla um pouco mais os saltos do cavalo. Cavalo vem para casa de C6, temos trocas. O rei agora ajuda a maioria de peões. Toda a ação está aqui na ala do rei. Essas peças estão muito longe aqui da ala da dama. Rei C7 foi jogado, mas depois de simplesmente cavalo G4, meus amigos, o Henrique abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, não é fácil jogar contra os GMs, né? 95.7 aqui pro grande mestre André Diamante, 89.6 pro Henrique. Foi uma partida aqui incrível, né? E aqui peão vai ser atacado, aqui cavalo vai vir para F6, né? Aqui vai atacar o cavalo vai vir para F6, esse peão vai acabar caindo e não tem como parar esses peões. Mesmo que você sacrifique o peão, poderia ser uma boa resistência, ainda assim as brancas vão acabar ganhando esse final, por isso ele abandonou. Bela vitória aqui do Diamante, que tá com 4 pontos em 4 rodadas, galera, liderando aqui, né, junto na liderança do torneio do Campeonato Brasileiro. Márcio de brancas contra Alexandre Fier, galera, aqui é para ver um pouco o que é interessante. O Fier vai para sua defesa siciliana, joga essa siciliana com bispo em E7 aqui, bispo D7, e a gente vai vendo a velocidade, reparem no relógio, a velocidade com que o Fier faz os lances, praticamente ele vai cuspindo, usando com todo respeito, cuspindo com categoria, né? Aquele cuspe exato, com precisão. Ele vai simplesmente fazendo os melhores lances, né? É uma coisa muito simples pro Fier jogar xadrez, é uma genialidade que a gente não tá muito acostumado de ver. Aqui, G5 é um lance muito interessante, porque você não vai querer ganhar aqui peça e ganhar o peão e perder a dama, né? Então tá rolando esse tema, por isso o G5 foi jogado. E aqui, então, o Fier volta a dama. Rei B1, Fier passa a dama pro outro lado, cara. E assim, tudo jogado ao toque, né? São ideias que vão plotando na cabeça aqui do Fier. A gente vai vendo de fato a genialidade. E aqui, então, temos mais trocas. Vamos lembrar dos ataques laterais da dama. E a gente pensa, então, agora que as brancas estão melhores. As brancas têm um peão a mais. Tá vendo? Tá castigando o Fier por ter jogado tão rápido. Nada disso. O computador gosta mais da posição das pretas aqui. Cavalo E5, o melhor lance foi jogado. Bispo em E2 controla aqui os saltos do cavalo, conecta as torres. Mas o Fier joga agora o melhor lance da posição. E aqui a gente vê que o cara é genial, né? Porque a gente pensaria em jogar um B5, que é um bom lance. A gente pensaria em jogar bispo C6, que é um bom lance. Mas a gente não pensaria em jogar rei E7, o melhor lance da posição, né? O Stockfish adora esse lance, é o melhor lance da posição. Cara, é sensacional, né? É simplesmente sensacional. Dando suporte aqui para casa de D6, o bispo vai querer desenvolver na longa diagonal. A partida segue com o lance cavalo em F3, bispo vem para G7. E aqui temos o lance cavalo D4, centralizando o cavalo. Fier segue com B5, o Fier não gastou nada, galera, olha o tempo dele, ele tá jogando tudo, a partida inteira ao toque. A3 tenta parar os peões aqui na ala da dama e a torre vem para a coluna C. A H4 foi jogado, cavalo vem para C4 e aqui depois de bispo toma, a torre toma, temos o lance cavalo de C em E2 trazendo mais uma proteção para o cavalo. São 2 ataques e 2 defesas. E aqui o melhor lance, mais uma vez a genialidade aqui do Fier. A gente precisaria pensar muito nessa posição para tentar achar um lance. Provavelmente a gente iria tentar jogar um A5, que é um bom lance. Pensaria em alguma coisa desse tipo. Não sei se tentar trazer de repente a outra torre, não sei.
Mas o melhor lance da posição foi jogado aqui pelo Fier, bispo C8, jogado com velocidade. Cara, são lances muito difíceis, né? Rei E7, bispo C8, a gente olhando parece... Depois de tudo parece fácil que ele ganhou, né? Mas não, cara, são lances muito difíceis e ele joga ao toque, é sensacional, né? Ele simplesmente enxerga os lances. B3 foi jogado, a torre atacada sai, e aqui C4 não foi um bom lance. Segundo as máquinas, deveria tentar um G4 aqui, também não é fácil de achar. C4, ok, enfraquece bastante aqui o rei, né? Um erro conceitual aqui. Vai para uma ideia interessante que esse peão toma, né? Tem um B4 vindo aí, a torre vai lá para H5, cavalo F4, as brancas ganham uma boa iniciativa, né? Então a ideia é bacana, mas o que eu não contava era simplesmente bispo B7, o melhor lance da posição, não capturando o peão, e sim indo para o ataque. Não dá tempo mais de tentar qualquer outra coisa. Por isso cavalo C3 chega para proteger o peão. E aqui bispo em E5, mais uma pancada. Também seria possível agora, já não seria tão grave capturar em C4. O Fier preferiu jogar aqui com o bispo em E5. Seguimos com G4, o melhor lance da posição. Torre volta para C8. Agora o Fier volta aqui as atenções para a ala do rei. Rei C2 foi jogado, peão por C4, B4, indo para aquele plano de fechar a coluna C. E aqui a torre agora vai lá para a coluna G. O Fier já estava preparado para isso. G5 foi jogado, F5. Que lance é esse? Pera um pouco, esse lance aqui deve ser ruim, porque peão toma e depois o cavalo vai tomar, né? Cuidado, cuidado que o peão aqui está cravado. E se você capturar aqui o peão en passant, bispo por F6 foi o que seguiu, inclusive, na partida. H5 dispara o peão, torre G2 com cheque, meus amigos. Rei C1, torre de H em G8. Não tem como segurar a força do par de bispos combinada com a força do par de torres. H6, simplesmente postergando o inevitável, porque depois de torre de 8 em G3, meus amigos, o Márcio lutou bem aqui a partida, mas abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, né? Apesar da força toda aqui do Márcio, o Fier joga de maneira genial, né? Realmente espetacular de ver isso. Não é muito comum, né? É bem raro a gente ver o jogador fazer com tanta velocidade lances com tanta qualidade. Olha só, 96,5% de precisão aqui para o Fier, né? É bizarro como ele simplesmente enxerga os melhores lances, muitas vezes de maneira muito rápida. E aqui abandonou porque não dá mais. O cavalo está atacado, o cavalo é o defensor do peão, o peão vai cair, aqui existe um ataque, né, um raio-x, não adianta você querer defender, simplesmente o bispo toma seguido de torre toma, não tem realmente uma maneira de defender a posição e por isso abandonou, né? Aqui a melhor resistência seria voltar o cavalo para B1, mas aqui não faz nenhum sentido continuar jogando, né? Você vai avançar com os peões e não tem nada para... vou jogar aqui um H7, vai tentar alguma coisa aqui, vou jogar um B5 aqui, tentar um contra-jogo, vou começar a entregar peão aqui, quem sabe que funciona alguma coisa. Não vai funcionar. Bela partida aqui do Fier. Vamos dar uma olhada agora na partida do Darcy Lima, meus amigos. O Fier que também tá com 4 pontos em 4 rodadas, tá? E aqui a gente tem o Darcy jogando contra o Vitor. Olha aí, a gente não mostra muita partida do Darcy, né? Então vale a pena mostrar aí o nosso grande mestre Darcy Lima que joga e joga ainda com uma qualidade gigantesca, né? Ele é um apaixonado por xadrez. Ele é um dos poucos brasileiros que de uma geração, né, anterior ali, inclusive anterior a do Rafael Leitão, né? Bem anterior mesmo ali da época do Gilberto Milos e tudo mais. Ele é o cara que continua jogando torneio, e não é só no Brasil não, se precisar viajar para Sibéria, ele vai para Sibéria, se precisava, né? Porque chega uma idade aí que a turma não quer mais viajar, fica cansada, né? O Mequinho já avisou, por exemplo, tudo bem que o Darcy acho que é mais novo que o Mequinho, mas o Mequinho já avisou que não joga, não vai viajar para jogar, viagem longa, né? Para Sibéria, passar neve, né? Não sei o que, horas no aeroporto. Não quer mais, né? O Darcy, ele vai para onde for. Cavalo C3 foi jogado, peão toma, cavalo C6 jogado pelo Vitor. E4, a gente tem aqui então uma siciliana dragão acelerado, formação Maroxi. D6, temos aqui F3, cavalo toma, dama toma, bispo vem para G7, bispo vem para E3, roque coloca o rei em segurança e dama D2, sai da mira do bispo, coloca suporte nas casas escuras, A5 foi jogado B3 e aqui nós temos A4 e B4, mantendo a posição fechada. É interessante notar
que é um lance do tipo cavalo por A4 leva cavalo por E4, né? A posição é tática, a posição é perigosa, não se pode cometer um deslize. B4 é o único lance da posição. A3 foi jogado e agora a torre vem para a coluna C, dando mais suporte para C3, para C4, porque são alvos aqui nesse tipo de formação. Bispo já vem para casa de E6, bispo em E2 e agora a dama passa para casa de B8. O Darcy coloca o rei em segurança, a torre vem para a coluna C, pressão no peão de C4 e aqui cavalo B5, manobra típica dessas posições de Maroczy. Principalmente quando o peão aqui já avançou demais, não tem como tirar o cavalo daqui e a torre ajuda a defesa. A partida segue com o bispo D7, atacando o cavalo. E aqui o cavalo vem para casa de D4, não permitindo que o bispo volte para E6. Dama vem para C7, rei H1 coloca o rei fora de perigo. E aqui dama D8 foi jogado, torre de F vem para E1, dama passa para casa de F8. E aqui G4 jogado pelo Darcy. Vai atacar na ala do rei, H5 foi jogado, aqui o melhor lance segundo a Máquinas é H3, o Darcy vai para uma série de lances que o computador não gosta, que é o G5, que é o segundo melhor lance da posição, e agora C5, o computador prefere aqui B5, mas o Darcy segue com C5, e depois de peão toma, bispo C6, né? Não o melhor lance também. Segundo Máquinas, aqui o computador é bem criterioso nesse tipo de posição. Prefere um torre D8, colocando a torre na mesma coluna da dama, mas a posição é difícil demais já, né? Bispo C6 foi jogado, bispo C4, o Darcy coloca a pressão nas casas claras, peão imóvel agora. Torre D8 foi jogado, a dama passa para casa de F2, sai da mira da torre. E aqui cavalo C7, finalmente traz o cavalo aí para o jogo. Cavalo por C6, peão toma e F4, como segurar esse ataque que tá vindo do Darcy, né? Bispo monstro aqui nessa diagonal, peões avançando. A partida segue com o lance bispo B2, torre atacada, dá um passo para frente e dama G7. Parece que o Vitor arrumou aqui a posição, mas o ataque continua, F5, rei vem para casa de H7 e aqui bispo F4. Os computadores preferem dama F1, lance muito difícil de achar. Torre F1 talvez fosse possível de encontrar, também é um dos melhores lances da posição. Bispo F4 o computador considera um erro porque agora cavalo A6 pode ir para algum contrajogo, segundo Máquinas, com ideia de cavalo P4, mas enfim, difícil explicar por que esse lance é tão melhor do que o lance E5 que foi jogado. Bispo volta para E3 e aqui nós temos o lance torre em D7. Aparentemente as pretas estão segurando bem. O Darcy vai para o lance torre D2, propõe as trocas, a torre protege, trocam-se as torres e aqui torre em F1. Colocando mais peças, atacando na ala do rei. Cavalo B5, segue acreditando no ataque na ala da dama. Dama em F3 foi jogado pelo Darcy. Coloca uma pressão em H5 no momento, né? Já dificulta agora a captura em F5. Seguimos com o lance cavalo D4. É difícil já de achar um lance, as brancas estão melhores. E aqui dama em H3, continua pressionando o peão de H. Torre passa para casa de C7, as pretas já não sabem mais o que jogar nessa posição, estão completamente amarradas. O Darcy tem todo o tempo do mundo, segue com o lance bispo D2. Dama em H8 foi jogado, não tem o que jogar, né? Que lance triste. A partida segue com um peão toma e depois de peão toma, torre em F6, colocando uma pressão absurda, temas táticos dos mais diversos. Dama em E8 foi jogado, simplesmente passando a dama aqui para proteger em C6, proteger em G6, protegendo a casa de F7, protegendo o peão de E5, parece um bom lance. Darcy segue com o lance bispo em A5, atacando a torre. E aqui, meus amigos, o Vitor vai para uma formação ultra defensiva, mas o fato é que já não tem muito o que fazer aqui, né? Qualquer outro lance tá vindo dama em F1, o ataque é muito forte. Por exemplo, aqui nessa posição, o que as pretas vão jogar? Aqui um rei G7, por exemplo, tá vindo torre D6. É muito difícil segurar esse ataque que tá chegando, né? Por exemplo, torre F7 teria que jogar aqui. E aqui as brancas já podem ir para uma situação de extrema vantagem, né? De extrema vantagem. Então, meus amigos, já não tem muito o que fazer, mas torre G7 foi jogado. E se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar como castigar esse lance aí, vale a pena. Brancas jogam e ganham. E eu espero que você tenha encontrado aqui mate em 2, a sequência do Darcy aqui. Dama por H5, que delícia que é ganhar com sacrifício de dama, né? E nessa posição, o Vitor Rocha, que joga muito, joga firme.
abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Darcy finalizou aqui de uma maneira bonita com sacrifício de dama, né? O lance é forçado, peão por dama. E aqui dama, torre em H6 entrega checkmate. Bonita combinação, né? A torre em G7 tirou a única casa de fuga do rei aqui. O Darcy tava só esperando esse lance para dar o bote, né? Bela partida aqui então. E o Darcy também está com 4 pontos em 4. Vamos ver a classificação aqui ao final da quarta rodada, né? A quinta rodada vai começar, já começou. A gente pode dar um pulinho agora aqui nas partidas para dar uma olhada. E a gente tem aqui os resultados, né? Por enquanto, Fier, Diamante, Molina, Darcy Lima com 4 pontos lutando pela liderança. Grande Molas, um abraço aí pro Molas que está fazendo um belo torneio. Juliana Teral, logo na sequência, com 3,5 pontos. Lucas Cardoso, Lucas Tomiello, o Zalilo, o Berardino, o Luigi, cara, o Bruno Orlando, né? Então, Matheus Mendes, que legal, a turma aí realmente na luta aí, os caras com 3,5 também, um torneio violento, né? Fortíssimo. E vamos ver aqui rapidamente, só dar uma olhadinha aqui olha aí, agora sim o bicho vai pegar, hein? Darcy contra Alexandre Fier, por enquanto aqui, né? Fazendo aqui 100% de precisão no parcial aqui o Fier. Que isso, cara? Lance 6 aqui. O Fier já começou melhor aqui na abertura, já tem alguma vantagem. Que loucura, o Fier contra o Darcy. E aqui, que mais tá rolando? Vou tirar aqui o nome do Darcy pra gente ver o que tá rolando. Ó, Diamante contra o Molina, pesada a partida, pesada. Por enquanto lance 3, claro, 100% de precisão aqui para cada um, ainda tá bem no comecinho. A gente tem aqui um peão dama, né? Um gambito da dama recusado. Aqui nós temos o Berardino contra o Bruno. Por enquanto são os primeiros lances que a turma vai fazendo. O Zalilo contra... agora vai pegar fogo, galera. Essa rodada aqui é quando começa a funilar o torneio, né? Quando começam a surgir os verdadeiros líderes, os caras que vão lutar pelo título, né? Então essa rodada aqui é fundamental. Tá bom, galera? A gente segue cobrindo aí o Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!